eu sou a Sheila Santos. Eu sou a Isabel Rendeiro. E nós somos o PowerCast. Antes de começar esse episódio, quero convidar vocês a se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho E compartilhar com todo mundo, porque hoje, Bebel... Hoje vamos falar de um assunto muito legal. A gente já teve outras convidadas aqui trazendo esse assunto de tecnologia, que é uma coisa que a gente é muito apaixonada, ainda mais trazer aí mulheres pra tecnologia. Seja muito bem-vinda, Maíra Bimoradi. Uhul, bem-vinda. Muito obrigada, Bel, Shea, obrigada pelo convite. A gente tá muito feliz de ter você aqui. Como eu falei, no ano passado a gente trouxe acho que umas 2 ou 3 mulheres superpowers, né? Acho que foi isso, pra falar de tecnologia, Vale do Silício. Até uma delas queria ser astronauta, lembra? Quem que era? Não lembro. Da NASA, dela. que ela passou, ela tava entre a Google e lá. Muito incrível. E essa coisa de realmente trazer, né, pra galera, porque ainda é um mundo muito distante, e é muito legal a gente realmente incentivar isso. Eu, se tiver filhos, vou colocar eles pra trabalhar nesse universo de tecnologia que tá muito certo, é um mercado muito aquecido. Mas a gente queria que você contasse, né, como é que você começou a sua carreira, de onde veio esse interesse, até porque é uma área que realmente a galera não olha muito. Então, de onde nasceu isso dentro de você, pra gente poder embarcar aí num papo muito gostoso. Muito bom. Então, assim, hoje eu trabalho com educação em tecnologia, né? Então, eu sou presidente do Intel, que é uma faculdade que ensina, enfim, tecnologia de maneira geral e negócios. Mas a minha carreira começou como professora. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, dando aula de inglês. Depois eu fiz faculdade e aí fui estagiar na área de recursos humanos. Então, eu passei 18 anos fazendo o quê? Ajudando jovens a encontrar o seu lugar no mundo do trabalho através de programas de estágio, programas de trainee, recém-formados, e empresas a encontrar esses talentos. Então, fazia o encontro dos talentos universitários e recém-formados com o mercado de trabalho. E aí, ao longo desses 18 anos que eu passei fazendo isso, nos últimos 10 anos eu percebi que a coisa estava mudando e estava mudando rápido. Né? Primeiro, as empresas vivendo, acho que 2 grandes fenômenos. O primeiro, de transformação digital. Então, as empresas, não importasse o setor, se ela estava em bens de consumo, se ela estava no agronegócio, bancos, começando a ter uma demanda por um talento que tivesse conhecimento de tecnologia. E a segunda, nas empresas, é uma visão mais de longo prazo, né? Foi quando começaram a surgir os movimentos de ESG, de preocupação com responsabilidade social, ambiental, governança. Então, acho que esses 2 movimentos no mundo empresarial, vamos dizer assim. E o jovem, por sua vez, também mudando muito, trazendo para o vocabulário do trabalho as palavras de paixão, propósito, amor pelo que eu faço, deixando de ver o trabalho somente como um emprego e uma fonte de renda. E aí eu observando, né, esses 2 fenômenos acontecendo e pensando assim, olhando para a universidade, né, como ensino superior, como a ponte, né, entre o jovem e o mercado de trabalho, e pensando, gente, é tudo igual a 50, 100, 200 anos. Acho que eu não sei se vocês já ouviram essa anedota, que se um viajante do tempo, né, do passado, viesse para o presente, ele olhar para todas as estruturas, a única coisa que ele ia reconhecer é uma escola. Né, que é a única coisa que é exatamente igual desde a sua época. Então eu falei, bom, eu tô com vontade agora de fazer um movimento de carreira. Eu sempre fui interessada por educação e ajudar a promover uma mudança no ensino superior para que pudesse aproximar essas realidades, né? O que o jovem espera, o que o mercado de trabalho estava buscando, e transformar o ensino superior nessa direção. E aí escolhi tecnologia para fazer isso. A minha pergunta, Maíra, é a seguinte: quando a gente tá falando de educação, que é o nosso core business aqui é a educação, de trazer para as pessoas se entenderem, trazendo essa tecnologia e pensando desde 18 anos atrás para cá com essa tecnologia, qual a maior dor hoje do empreendedor, principalmente na parte de gestão de pessoas, quando você faz esse match? As pessoas conseguem ficar fazendo hoje uma carreira a longo prazo? Como que as pessoas conseguem fazer? Eu sei que não existe fórmula, né? Mas talvez vocês dando uma ajuda, como que você poderia dar uma dica aqui pra gente também nessa parte de gestão de pessoas? Olha, acho que eu vou falar uma opinião até o crescimento de AI generativa, tá? Porque eu acho que agora muita coisa vai mudar. Acho que assim, a grande dor do empreendedor, e aí a gente pode dividir ele em 2 categorias, tá? O empreendedor que vai abrir um negócio ou tem um negócio que não é tecnologia pura, vamos dizer assim. Vamos imaginar que ele tem um hotel. Tá? E aí ele tá no negócio de hospedagem e ele vai usar a tecnologia como suporte ao seu negócio, para fazer o agendamento das reservas, para rodar a operação e tal, mas o coração do negócio não é tecnologia. Então, que dor que ele tem? Quando ele vai contratar gente de tecnologia, ele não é muito atrativo, porque tecnologia não é o core do negócio dele. Então ele tem dificuldade de atrair gente. Tá? Agora vamos imaginar o outro tipo de empreendedor cujo coração da empresa é tecnologia. Então ele vai montar um aplicativo, por exemplo. O negócio é tecnológico. Aí ele tem um outro desafio. Às vezes ele consegue até atrair
mas aí ele tem dificuldade de reter. Né? Por quê? Porque esse talento de tecnologia, quanto melhor ele for, mais exposto ele vai estar não só a outras oportunidades de trabalho, mas outros modelos de carreira. Então a gente viveu uma época, eu acho que durou mais ou menos uns 10 anos, em que desenvolvedores de maneira geral, aquelas pessoas que constroem software, viveram sua época de ouro, né? Sua época, enfim, trocando de emprego e inflacionando salários e ganhando muito bem, muitas vezes trabalhando para fora do Brasil, isso a pandemia acelerou muito, ganhando em dólar, ganhando em euro. Agora eu acho que a gente vai começar a viver um outro paradigma, tá? Que é uma substituição da força de trabalho, não só operacional, ou seja, não só o caixa de supermercado, vamos imaginar, mas também dos trabalhos criativos e analíticos com os agentes de inteligência artificial. E já está faltando mão de obra, né? Já está faltando mão de obra no mercado. Perfeito. Então eu acho que assim, a grande demanda será por profissionais de tecnologia que entendem de inteligência artificial, que sejam capazes de pensar tecnologia e inteligência artificial para melhorar processos, melhorar custos e por aí vai. E montar negócios que sejam puramente de inteligência artificial. Então, por exemplo, empresas que fazem toda a... são law techs, né? Ou seja, empresas de tecnologia para a área do direito, que substituem o advogado júnior. Porque o que um advogado júnior faz numa empresa? Vamos supor que você é uma companhia aérea. Você tem uma série de processos muito parecidos. Você perdeu a bagagem, todo mundo perdeu a bagagem. A petição que vem, né? Ou seja, o processo ele vem com uma escrita muito padronizada. Então isso já é possível se automatizar com inteligência artificial. Não só a leitura, a análise, como a resposta a um processo como esse massificado. Isso hoje, até então, era o trabalho que um advogado mais júnior fazia, um recém-formado fazia. Isso já está sendo substituído por inteligência artificial. Estou falando de uma empresa no Brasil. Se você multiplica isso, a gente está falando de um mercado que espera ter, né, com essa história de substituição de funções inteiras, de 300 milhões de dólares. A gente está falando de 300 unicórnios aí, né? 300 bi. Então, assim, é um mercado enorme que vai surgir, onde vai demandar conhecimento técnico sobre algo, direito, medicina, o que quer que seja, aliado à inteligência artificial. Então, acho que agora a gente está diante de um paradigma novo. Nem eu sei dizer, acho que quem tiver uma previsão muito precisa está errando de alguma forma, mas, de novo, é um novo paradigma para o mundo do trabalho. Adoro, Sim. né? Porque eu acho que porque assim, meu ponto de vista, quando a empresa é pequena, a gente fala de pequeno e médio empreendedor, ou até o pequeno empreendedor que às vezes ele vai começar a fazer os processos dentro da empresa, que ele nem sabe a dor que ele tem, o jeito que ele precisa contratar, como é que ele vai conseguir contratar direito se ele não sabe direito para que a pessoa serve, tipo, se você não tem um RH, né? E às vezes até o talento que tá vindo, às vezes eu já vi isso em várias reuniões e várias empresas falando pra gente que tipo, a Sheila veio para fazer tal papel, mas eles desenvolveram a Sheila para outra coisa que ela era muito melhor naquilo. Mas isso é um olhar, né, muito mais apurado, que às vezes no dia a dia da empresa, né, que a grande maioria dos brasileiros que tem empresas menores, como que ele vai tirar, às vezes, uma pessoa que é do setor, sabendo que ela pode ser boa para outra, mas às vezes coloca para fazer tudo uma vez só, né? Então, a tecnologia, ela vem, então, você acha que para ajudar muito também nessa parte da gestão. E com certeza, eu acho que quem vai mais se beneficiar disso, com certeza vai ser o pequeno, médio empreendedor, que vai ter facilidade de acesso, vai ficar cada vez mais barato e mais fácil acessar tecnologia, porque hoje se uma empresa quer implementar um sistema, uma pequena ou uma média empresa quer implementar um software, é caro. Você tem que ter a consultoria, você tem que pagar a licença, você tem que treinar seus funcionários, enfim. Então ela acaba ficando menos tecnológica do que ela poderia ser, porque ela não tem capital, ela não tem conhecimento, ela não tem capacidade de gestão para implementar aquilo. Eu acho que a inteligência artificial vai ficar muito fácil de usar. Você vê a adoção de ChatGPT, a curva de adoção de ChatGPT. Eu amo. Uso assim, todo dia. Todo mundo, assim, a quantidade de gente usando uma coisa que até um ano e pouco atrás não existia. E de repente está todo mundo usando para um monte de coisa. Então, a curva de adoção individual, ou seja, que nós como indivíduo, vai se replicar no mundo dos negócios também, né? Vai ficar mais barato, mais fácil, mais simples de implementar. Mas você diria então que as pessoas... do chat aqui pra gente, tava contando, e a gente, nossa, o mundo, você já usava, que a Bel super tecnológica. Era um mundo muito distante, hoje tá faz todo... mais de um ano.
Acho que foi logo quando abriu mesmo pra galera usar. Outubro de 2023 abriu, né? Pra galera, começou e aí a curva de adoção. E você já usava, lembra? Já, eu sempre fui viciada. Até meu mapa astral. Muito bom. Mas a minha pergunta é a seguinte: você acha que, então, que, por exemplo, uma faculdade de direito, a galera vai ter que ter uma matéria lá de tecnologia? Ou, por exemplo, que isso vai vir mais pra frente? Ou talvez quem tá se formando vai ter que fazer 2 cursos pra fazer um do que ela quer se especializar e um pra trazer a tecnologia aliada? Tipo, você enxerga essa movimentação dessas coisas se unindo. E esse é o grande problema. Você tocou no ponto crucial, porque o mundo acadêmico, ele é lento. Muito. Demora muito para responder às demandas de mercado. Às vezes por uma questão ideológica, a universidade acha que não é papel dela preparar para o mundo do trabalho. Às vezes por uma questão de falta de repertório mesmo, assim, não sabe fazer, né? O fato é muito lento o processo de transformação. Então, o que eu acho que idealmente deveria acontecer, por exemplo, engenharia de prompt, ou seja, como escrever o seu pedido lá para o ChatGPT, do que ele quer, do que você quer que ele faça para você, deveria ser uma competência, uma habilidade transversal. Ou seja, não importa se você faz medicina, direito, engenharia, odontologia, você deveria saber a fazer bons prompts, bons pedidos para a inteligência artificial te devolver a melhor resposta possível. Assim você ganha mais agilidade na execução do seu trabalho, você fica mais eficiente, por aí vai. Isso vai acontecer dentro da universidade? Acho improvável, por conta dessa lentidão de resposta. Então o que eu acho que vai acontecer é as pessoas fazerem formações complementares. Então ela vai fazer direito e depois ela vai fazer uma pós-graduação em tecnologia para direito. Ela vai fazer um curso de tecnologia para direito. Vai fazer um curso de engenharia de prompt, por aí vai. Então, o que eu acho é que, assim, qualquer profissional que se forma hoje, que não tiver uma base mínima de literacia digital, né? Ele vai nascer, vai entrar no mercado velho, antigo, porque ele não vai conseguir tá no seu pico de produtividade que ele poderia estar se ele conseguisse usar essas ferramentas a seu favor. É o equivalente de um analista financeiro que sai sem saber usar Excel. É mais ou menos a mesma coisa, né? Que um analista financeiro, ele vai fazer a conta como? No papel ou na calculadora física? Sim. Você concorda que a produtividade dele vai ser muito menor do que um analista financeiro que domina o Excel? Vai ser a mesma lógica. A diferença é que para todas as profissões, todas as carreiras, em todo lugar. Até porque é uma pena, né, as universidades não se adequarem a esse boom, porque a quantidade de gente que passa pelo PowerCast, principalmente na área da saúde, que vem aqui falar que saiu nem tendo a menor ideia como seria empreender, que o médico, ele estuda para ser médico, Sim. ele não sabe fazer, né, a parte financeira, etc. E aí no dia a dia, aprendendo, tem que fazer milhões de cursos e também sai apanhando horrores, né? Porque a gente sabe que tem ali várias coisas que são importantes e que não é falado. Então, a universidade hoje que não se adequa, porque lá fora, Europa e Estados Unidos, é muito comum, né? Ter as faculdades, por mais que eu acho que hoje, sei lá, um consumo de uns 5 anos pra cá, principalmente na pandemia, que deu essa aceleração das pessoas estudarem online, entender, né, você que trabalha com educação também, tecnologia, eu acho que também teve um avanço das pessoas entenderem que onde elas conseguem pedir ajuda, e saíram novas faculdades e cursos. Faculdades tem a Link também, que fala de empreendedorismo, mas cursos também complementares a empreendedorismo ou tecnológicos. Mas por que não a faculdade não ter, né? Por que não a pessoa... Tech em específico ainda é muito... Ainda Aqui, é muito, né? por incrível que pareça, é muito tradicional, assim, né? Assim, por exemplo, eu tive no ano passado numa conferência que acontece nos Estados Unidos todo ano, que é para universidades de ponta, vamos chamar assim, né? Referências nas suas áreas. Aí estavam lá todas as grandes universidades americanas, vou falar os nomes aqui, mas todo mundo conhece. E a discussão, isso eu tô falando de julho do ano passado, era assim, como é que a gente vai fazer para proibir o ChatGPT? E eu assim, gente, não, pelo amor de Deus, a gente não vai proibir nada, é improibível. É improibível, porque assim, você corta a rede, ele acessa no celular. Você corta no celular, ele assim, é uma missão ingrata essa. Segundo que, se o ChatGPT, eu tô falando de ChatGPT, mas assim, AI generativa tá crescendo no mundo todo, isso fará parte da vida das pessoas, é nossa responsabilidade como ensino superior preparar o profissional para esta realidade. Exatamente. A gente não pode fingir que não tá acontecendo. Por quê? Porque convida ou impõe à universidade uma missão muito difícil, que é o seguinte: como é que eu vou avaliar, por exemplo,
Sim. Né? Porque você concorda comigo? Se você não revisita o seu modelo de avaliação, por exemplo, entre outras implicações, você, com certeza, você não está avaliando o aluno, o estudante, você está avaliando o conteúdo do chat. Exatamente. Então, a gente tem que sair de um modelo de avaliação conteudista e passar por um modelo de avaliação que é mais complexo. Eu acho que trabalhar o mental mesmo, né? Não o pensamento coisa crítico, do ABC, tipo, não a decoreba. A isso, né? Exato, o Porque raciocínio. a gente já falou isso, tipo, como regulamentar o chat GPT, né? Como saber se você, tipo, gente, não tem como. Não tem como. Não vai chegar nisso, até porque ele se reinventa, ele faz. Mas é o raciocínio lógico que você usou pra chegar até essa resposta. Então, você quer saber como que essa xícara é branca? Eu também quero saber. Como você fez pra saber que ela é branca e como que eu fiz? É isso que a gente tem que avaliar. E não a resposta que ele vai dar de ela é branca porque foi pintada. O que eu perguntei pra fazer ela responder uma coisa e o que você perguntou. Acho que perfeito. Mas então, as pessoas usavam muito o Google antigamente, mas o Google ele fica, né, aí vinha várias coisas de inverdades, né? Porque você poderia lá anexar o que você queria. Você conseguia jogar no Google e você achava de onde veio. O chat GPT você não consegue. Você não sabe a informação. Você pegar o texto dele e jogar, ainda que ele é da fonte ainda, né? Tipo, isso aqui vem de tal lugar. Não, e outra, né? O Google nunca deu um texto pronto. Isso é uma mudança grande, né? Ele dava fontes, ele dava matérias, mas você tinha ainda que fazer uma curadoria daquilo, de alguma forma, e produzir algo a partir das fontes, né? O ChatGPT é um paradigma novo mesmo, porque ele te dá uma resposta pronta. Então, em teoria, se a sua avaliação é uma pergunta, você bota essa pergunta no chat, copia a resposta, cola aqui e, em teoria, você respondeu a pergunta. Então, a gente, por exemplo, revisitou todo o nosso modelo de avaliação lá no Intelli. Então, a gente montou uma avaliação que tem, no mínimo, 2 passos para toda atividade avaliativa. Um passo é recomendado que você use inteligência artificial para fazer. E o segundo passo e às vezes o terceiro passo, dependendo da complexidade, é impossível resolver usando. Né? Então, a gente fala, usa. Faz o melhor prompt que você puder. Pegue toda a informação que você puder. Mas o próximo passo, ou o terceiro passo, envolve algo que você tem que fazer com a tua análise crítica, com o teu pensamento, com o teu repertório. E por aí vai. Então, só que, vocês imaginam o trabalho que dá fazer isso? Né? A gente tem aproximadamente, cada semana, 2 atividades avaliativas, né, por aluno. Então, você imagina o trabalho que dá por curso. Então, assim, o trabalho que dá fazer isso e a agilidade que você precisa ter, as universidades não têm essa agilidade, né? Nossa. Então, não é trivial. Se professora já ia jogar tudo no chat pra corrigir. Porque se ela tá certa aqui, ó. O chat cria a pergunta, o aluno responde com o chat e aí o chat corrige. Exatamente. Não é pra que o professor? Né? Exato. Nossa, professora, mas esse dia eu estava perguntando, porque eu faço às vezes perguntas até relacionadas a gente, sabe? Pra ver, eu vi que o chat ele respondeu e aí colocando com fontes em tal lugar, tipo fazendo um push de matérias que tinha saído nossa, sabe? Então ele também, eu acho que talvez coloque algumas respostas que ele talvez não saiba responder. Sim. E busca de fontes. Sim. Porque aparentemente ele vai cada vez que ele tiver mais palavras e mais coisas. Sim, eu ensino coisas pra ele, tipo, sei lá, eu queria esses dias descobrir um negócio. Aí eu joguei lá, daí ele me respondeu outra coisa. Daí eu mandei e falei assim, salva isso pra próxima você saber. Daí ele até põe, salvo na memória, não sei o quê. Tipo, pra ele aprendendo mais sobre mim. Era uma coisa minha, assim, de organizar de produtividade. Pra ele poder ir melhorando. Então, tipo, você já sabe que isso é assim, não sei o quê. Daí ele vai salvando. Eu gosto de responder ele, sabe? Legal. Ou, tipo, eu quero descobrir uma música. Daí eu mando assim, que música é essa? Daí eu mando Daí ele erra, obviamente. Aí eu mando, olha, não era essa, era essa. Pra ele saber que se alguém escrever algum dia parecido comigo, pode ser que seja essa música. Aí eu tava com um amigo dele, por que você faz isso? Eu falei, pra ele aprender. Aí ele, claro. É isso você mesmo. não faz isso? A Bebel devia estar sem a Helena e o Manuel. Então eu estou aqui com eles, vamos ensinar outra pessoa. Eu sei que ele aprende com isso, né? Eu falei, gente, ninguém faz isso. Não, ele precisa ser treinado, né? Porque ele é um modelo probabilístico. Então, assim, ele vai te dar. Então, vamos dizer o seguinte: se você digita assim, o céu é. Qual que é a resposta óbvia? Azul. Azul, né? O céu é azul. Então, muito provavelmente, se você digitar lá que cor é o céu, ele vai olhar céu, que. Tá, né? Ele vai responder o céu é azul. Mas vamos imaginar que você queira uma referência de um autor específico em que ele escreve uma distopia, né? Em que o céu no mundo dele é roxo. Se você colocar o nome do autor, muito provavelmente ele vai te devolver o céu é roxo e não o céu é azul. Por quê? Porque você deu um comando específico para buscar num universo de fontes em que aquele autor escreveu. Então, a maior parte dos textos daquele autor diz que o céu é roxo. Então, a qualidade do prompt, ela é fundamental para a qualidade da resposta. Isso que é engenharia de prompt. E a outra coisa é você ir educando ele, né? Porque ele é uma máquina, ele não é um ser humano. Se o ser humano precisa ser educado, imagina a máquina, né? Então, é a mesma coisa. Toda inteligência precisa ser treinada.
né? É muito legal. A nossa tá sendo treinada e tá sendo até hoje. Isso é muito legal, É, gente. é uma fronteira interessante do conhecimento. Vamos ver o que vai dar. Adoro. Não, vou até fazer uma pergunta aqui. Vocês que estão sempre atentos ao mercado, como que agora, com essa abertura, até nos Estados Unidos de Meta e tudo mais, que, né, com essa parte de quebra de como se chama, gente? Eu tô... Você tá falando de verificação de fatos? Também. Como que você enxerga o mercado agora e como que você acha que esse ano de 2025 vai ser com a parte de inovação e tecnologia mesmo? É uma pergunta complexa essa, né? Eu penso assim, o que eu acho que a Meta tá fazendo, né, se desonerando, ou seja, deixando de ser responsável pela checagem de fatos. E eu acho que ela pode fazer isso por um interesse político, talvez, mas ela tá fazendo isso também por um interesse de negócio. Vai ficar cada vez mais difícil, para não dizer impossível, fazer a checagem e verificação de fatos. Por quê? Porque a Meta tá na fronteira do que tá acontecendo com inteligência artificial, você vai produzir vídeos cada vez mais fiéis, então assim, vai ser impossível dizer se é você ou não falando num determinado vídeo, e à medida que ela se compromete como empresa à checagem de fatos, caso o vídeo seja falso e leve alguma consequência, ela passa a ser corresponsável, solidária pela consequência daquilo. Então, eu acho que é muito mais um posicionamento para se proteger juridicamente, eu sou meio poliana também, do que necessariamente querer que as eleições sejam, enfim, só acho que vão ter uma série de consequências. Uma consequência importante que eu acho é quando você tá numa mídia, né, você consome uma mídia porque você acredita naquilo, né? As pessoas que assistem e ouvem o Powercast confiam na Bebel, confiam na Xê, confiam na qualidade das perguntas, na qualidade dos convidados que vocês trazem. E eu acho que essa nova fronteira do que a gente está conversando coloca em xeque a credibilidade das próprias mídias, né? Então eu acho que a gente vai ver talvez uma mudança aí. Isso tem um impacto nos anúncios, nos anunciantes, na credibilidade dos anunciantes, por consequência dos investidores. Então, eu acho que as próprias empresas de mídia, como o Facebook, a Meta, de maneira geral, estão tentando entender o que elas vão fazer com esse novo paradigma de IA. Lembram aquele negócio de mala da Farm por R$50, não sei o quê, né? É isso, né? Isso. A pessoa anunciando, usando... Galera caindo no golpe, tipo, comprando. Mas que daí é a galera que não Você faz a lembra pesquisa, disso? lembro. E que nem para pra pensar, né? Por que vai estar tão barato? Nossa, Gente, aquela mulher que namorava o Brad Pitt. Exato. é isso. Exato. A pessoa, tipo, coitada, né? Mas não é Não, só isso, a quantidade de médicos que fazem cirurgias que não são médicos, que são, né, eu acho que assim, não sei, aí que vem a pessoa ser irresponsável por o que ela consome. Porque, assim, você enxerga às vezes no Instagram, no TikTok, né, em qualquer... Ai, nossa, isso é fantástico. Você vai lá e faz uma cirurgia com uma pessoa que você nem entende se é médico ou não, se é esteticista ou não, quer pagar mais barato e tá afim de fazer. E aí o problema é muito maior, aí depois aparece lá na televisão que aconteceu coisas horríveis. Mas a pessoa nem se deu conta. Gente, eu vou em qualquer médico que eu vá, pode ser de uma coisa muito pequena, eu vou lá, pesquiso o médico, quero saber quem é o médico, quem já foi no médico. Sabe, você vai lá, se eu não gostei da resposta que eu não achei que foi compatível com o que era, vou em outro médico. Então, assim, às vezes a gente tem que ter um pouco de responsabilidade com o que a gente consome, né? Não só na parte de medicina, mas tô falando assim, aqui, fazendo a bolsa de R$50. Eu vou ver uma bolsa de R$50 da Farm e vou falar, gente, não tá certo esse preço. Vou procurar onde se alguém consumiu, se não consumiu. Tem até na Shopee, etc. Tem lá os Mas eu acho que as pessoas não têm essa consciência mesmo. É porque isso. ela confia, entendeu? Tipo, mas não pode. não é todo mundo que vai parar pra pensar, porque ela... se tá ali na internet, É verdade. confiável, eu É posso verdade. É isso aí. acreditar. É isso. Eu imagino que seja isso. Pra gente é surreal, porque a gente tem talvez um conhecimento diferenciado da coisa, assim. Mas Que a gente tem muita vive isso gente também. E eu acho que eu acho que tem uma coisa que eu concordo, você falou assim, às vezes a gente tem que ser responsável pelo que a gente consome. Eu vou mais longe, a gente vai ter que passar a ser sempre responsável pelo que a gente consome. Não só de coisas e serviços, o que a gente compra, mas o que a gente consome com nossa atenção. Né? Porque se você está consumindo um conteúdo, aquele conteúdo, por exemplo, tem autoria, tem direito autoral ali? Porque imagina alguém pega o conteúdo de vocês, pô, o trabalho que dá pra produzir isso aqui. Não só trabalho, recurso investido, e usa o conteúdo de vocês como se fossem deles. Pô, você não ia se sentir roubada? Você se sente... aconteceu. Eu posso imaginar. Então, assim, aí a responsabilidade é de quem? De vocês, com certeza, não é. É a responsabilidade de quem roubou o conteúdo, mas é a responsabilidade também de quem tá consumindo o conteúdo roubado. Você entende? É por isso que eu falo pras minhas filhas, assim, minhas filhas estão na adolescência, elas falam assim, às vezes, sei lá, vou comprar uma bolsa, elas falam, nossa, custa tudo isso, compra uma dupe, elas falam, né, que é uma falsa. Isso tá muito dupe, em alta, né? isso. Eu falo, de jeito nenhum.
Porque alguém desenvolveu. Aí eu conto toda a história da cadeia, da produção, do trabalho, do não sei o que, da inteligência. Mas assim, é muito mais fácil você comprar um produto falsificado. É muito mais fácil consumir um conteúdo. E a rede social que os adolescentes mais consomem, ela tem uma velocidade, né? O TikTok, por aí, que você fica assim, né? Consumindo loucamente, sem parar, sem nem parar pra pensar no que você tá consumindo. Então eu acho que esse pensamento crítico, eu vou chamar assim, de maneira mais ampla, eu acho que assim, do mesmo jeito que a alfabetização digital é uma competência crítica para você poder sobreviver daqui para frente, o pensamento crítico é outra, que é você parar para pensar assim, tem alguma coisa estranha, né? Por que essa bolsa na Farm custa 350 e aqui tá vendendo por 50? Deixa eu ver se isso aqui é o outlet da Farm, é uma liquidação, sabe? Você para pra pensar no que você tá fazendo. E por que tanta gente cai em golpe? Nossa, eu pensei nisso agora, né? Por isso que tanta gente cai em golpe. Porque a pessoa não... Será que a minha mãe estaria me mandando uma mensagem, me pedindo Minha mãe tem um histórico de me mandar pedir Pix. Ela faz isso desse jeito. Mas a gente tá tão no automático da ação que a gente não para pra pensar, né? Então acho que essa é uma segunda competência pro futuro. Para pra pensar. Vê se tá fazendo sentido. Raciocina, né? Se tá fazendo sentido isso aqui que tá na sua frente. Até queria trazer mais pra gente falar essa coisa de segurança, né, digital. Principalmente você falou da sua filha, pra criança, né? Eu fui impactada, tava no cinema, e aí uma propaganda do TikTok. Era a Mônica Martelli falando com a filha dela. Eu vi. E aí ela falou assim, porque eu como mãe, eu tenho que dar, não sei o que, né? Enfim. Mas incentivando os pais a colocarem os filtros de segurança no TikTok dos filhos. E aí isso me chamou muita atenção, porque não era o TikTok fazendo uma propaganda de TikTok pra mostrar... Eu pensei, imagino o tanto de criança que não tá sendo atingida com coisas pra eles terem que fazer uma propaganda pra avisar os pais de ligarem os filtros de segurança. Tipo, se não é alguém que você segue, não pode te mandar mensagem. Você não pode iniciar uma conversa no TikTok com outra conta. É uns filtros assim, né? Sim. Daí na hora eu falei, gente, imagina o tanto de criança que não deve estar passando por situações, família, não sei, pra eles terem que fazer isso. Porque se eles fizeram, é porque tem alguma coisa que impactou ali, né? E daí... Eu comecei a bugar nisso. Eu falei, gente, criança tem acesso a tudo. Tipo, como que você controla? Como que você vê? Como que você faz? E, tipo, e a criança sabe muito mais disso aqui do que a gente, né? Tipo, pensando nos pais. Tipo, minha mãe, esses dias a gente fez um story no Power e a gente colocou o Reels pela metade pra pessoa clicar. Aí minha mãe me mandou print, filha, tá errado, cortaram a mídia. Aí eu, não, é de propósito pra clicar. Aí eu fiquei pensando, eu como mãe, tipo, minha filha vai entrar, não sei, sabe que eu vou saber entrar no TikTok e pôr o filtro da... Não sei, foi muito longe aqui com vocês, mas como que a gente enxerga esse movimento, entendeu? Tipo, como que um pai hoje se alfabetiza tecnologicamente pra cuidar do seu filho? Sem dúvida. Né? Não sei. Eu acho que assim, as redes sociais, elas têm um mínimo de idade permitido, né? Ninguém respeita muito isso. Por uma razão, né? Não é à toa que você só deveria estar no Facebook, no Instagram e no TikTok. No TikTok eu não sei como é, mas Facebook a partir de 13 anos. Legal, assim, juridicamente falando, quando você aceita lá os termos de uso, você tá entendendo que é uma ferramenta feita para alguém a partir de 13 anos. Porque há o entendimento de que uma criança menor do que isso não tem discernimento para usar e tá exposto àquela quantidade de conteúdo. Mas todo mundo burla e usa antes e a gente, enfim, é uma decisão de cada família e de cada contexto. Agora, o TikTok faz isso, por exemplo. Isso previne uma série de coisas, né? Por exemplo, de uma estranha poder acionar minha filha, que tem 12 anos, 13 anos, 14 anos. E aí previne, né? Fica mais difícil pedofilia e por aí vai. Esse tipo de coisas mais graves. Por outro lado, é um jeito também do TikTok de dizer, olha, pais, eu estou pensando na segurança dos seus filhos. O que não tá sendo discutido, que talvez seja até mais importante do que o acesso, a mensagem e tal, é o que aquilo faz neurologicamente com uma criança que fica consumindo aquele conteúdo de 5 em 5 segundos, ponto número 1. Ponto número 2, virar a única fonte de informação e de referência dela pro mundo, porque as minhas filhas estão numa escola fantástica, que trabalha pensamento crítico, mas assim, e quem não tem acesso a esse tipo de exposição? Quem tá na escola pública meio período, numa escola às vezes pública de baixa qualidade, porque tem escolas públicas de ótima qualidade, mas assim, ou tá numa escola privada de baixa qualidade, onde não tá trabalhando o senso crítico, que isso vai, né? Que impacto que isso vai ter? Nem a gente sabe, porque o TikTok é recente demais pra gente saber impactos de longo prazo, né? E por último, assim, eu acho que não tem o TikTok
particularmente, né, o For You lá, né, que é aquela coisa que vai te recomendando vídeos, é muito fácil você ir numa árvore, e aquilo é uma árvore de decisão probabilística, né, vai para um lado, vai para o outro. Então ela pode estar vendo, por exemplo, um funk, um MC jovem cantando um funk que usa uma determinada linguagem. E aí o próximo vídeo que aparece para ela pode ser algo incentivando, por exemplo, um comportamento promíscuo ou misógino, ou... Então, assim, é impossível pro TikTok garantir a árvore de conteúdos que vão aparecer para cada um. E aí, você tá, assim, é a mesma coisa, assim, deixar o seu filho livre no TikTok é o equivalente de deixá-lo na praça pública sozinho com 7 anos de idade. Tudo pode acontecer. Caramba. Eu concordo. Eu vou, antes da gente entrar nas powers, a gente vai dar um gift É verdade, super especial. Um gift pra você da Meso, nossa Que legal. parceira aí de muito tempo, pra você poder conhecer. Eles são uma marca de dermocosméticos, eles têm uma parte de nutrição também, então pra você poder conhecer a linha nova deles de nutrição. Eu vou adorar. Inclusive, enquanto a gente tá batendo esse papo maravilhoso aqui, tá passando o QR Code, conheçam a Meso. Inclusive, eu que tô gravidinha, a gente tem vários produtos pra maternidade incríveis. Inclusive agora, né, a gente tá no verão de proteção solar. Exatamente. Proteção solar? De proteção solar. Aproveitem. Muito bom, Então, adoro. Entrega pra todo o Brasil, super tecnologia. Bora pras powers. Vamos pras powers, né? Má, se você pudesse repaginar hoje a parte de educação sem restrições, quais seriam os 3 pontos, assim, que você acha que são primordiais para uma boa reforma aí de movimento? Legal, eu vou falar de ensino superior, que é o que eu conheço melhor, tá? Então, faculdade, pós-graduação e tal. A primeira coisa que eu acho é que a gente tem que ter uma discussão maior, e aí isso tem que ser liderada pelo Ministério da Educação, da nossa vocação como país, né? Então, por exemplo, a gente tem uma vocação importante pro agronegócio. Né? A gente pode ser líder no agronegócio, não só em produção de commodity, soja, né? Milho e tal, carne, mas na produção de tecnologia para o agronegócio e se tornar um exportador de algo que tem muito mais valor agregado. Enfim, é bom para todo mundo no Brasil. Segunda coisa que a gente tem muita vocação para energia renovável. Né? E eu não estou falando de energia elétrica renovável, só, né, de baterias e tal. Eu estou falando de biocombustível. A gente pode ser líder mundial em produção de biocombustível e energia renovável. Então, na minha visão, o ensino superior deveria estar olhando assim, aonde a gente tem vocação para ser grande. E a gente tem que ter um projeto de país em que o ensino superior se mobilize para isso. Né? E apoie esse movimento de um norte para o país e o ensino e a educação faz parte disso. A gente tem que ter pesquisa nessa área e por aí vai. Então, primeiro é uma articulação melhor entre governo, sociedade, mercado de trabalho, empresariado, para a gente decidir quais são as prioridades ali que o ensino superior deveria se concentrar com ensino, com pesquisa e por aí vai. A segunda coisa, de maneira geral, como a gente já falou aqui, incluir um conjunto de habilidades, competências e atitudes para preparar todo profissional para esse novo paradigma da inteligência artificial, porque isso mudará tudo. E a inteligência artificial que a gente usa hoje, que a gente acha fantástica, é a pior que a gente vai usar na nossa vida. Ela só vai melhorar. Só vai ficar mais potente, só vai ter mais penetração, vai estar mais capilarizada. Então, assim, se a gente não preparar os nossos profissionais, né, que vão se formar e tal, para essa realidade, teremos um problema de desemprego gigantesco, tá? Ou seja, a pessoa vai cursar ensino superior e vai continuar não tendo um emprego à altura do que ela poderia ter. E eu acho que o terceiro ponto, uma coisa que eu olharia também com muito carinho, é o desenvolvimento de habilidades comportamentais e socioemocionais. Isso fica totalmente de fora do currículo hoje. Então, assim, como que um aluno que faz ensino superior no Brasil, de maneira geral, aprende a se comunicar? Ele vai aprender isso trabalhando depois, assim. Ele não tem em nenhum momento um trabalho estruturado da universidade em prepará-lo para se comunicar, trabalhar em time, fazer uma negociação, uma apresentação. Então, assim, tem tantas competências que nós já sabemos que elas são, às vezes, mais importantes do que o conteúdo do que a gente aprende, que ficam de fora. Concordo plenamente. Então, seriam essas 3 coisas que eu faria. Nossa, concordo. E esse negócio de se preparar para o mercado é tão importante. A época, a minha cunhadinha faz já, né, porque eu acho sempre que a Sofia é novinha, cunhadona já tá adulta. Eu lembro que quando ela tinha, sei lá, uns 5 anos atrás, eu tava batendo papo com ela e ela tava ainda no colégio. E eu conversando com ela e ela
falando sobre finanças, essas coisas, no colégio. Tipo, já tinha uma vertical lá que ensinava, e ela batendo papo comigo, sabe? Aí eu falei, gente, assim, é isso. Porque assim, eu acredito muito na educação. Aliás, nós batemos muito sobre essa tecla de, eu acredito que se a gente tivesse educação, as pessoas tivessem educação, sem fronteira, sabe? Ela entender, a nossa vida melhoraria muito, nossa vida social, inclusive, porque as pessoas não iam querer pouco pra elas iam querer, sabe, mais. Sim. E eu vejo que quando as pessoas não têm possibilidade de ter a informação, principalmente dentro de uma universidade, dentro do colégio, ela sai totalmente despreparada, da qual ela não consegue se desenvolver. Logo, ela aceita a vida dela, porque ela aceita, né, o que ela pode receber. Exatamente. E não consegue ter uma carreira digna dentro de um salário. Então, eu acho que é toda uma... Eu lembro que aquela vez eu fiquei impactada. Eu falei, gente, como ela, com tão pouca idade, já sabe isso dentro do colégio. Sim. E, obviamente, voltando a falar no consumo lá de fora, as faculdades lá de fora, elas trazem essa troca de empreendedorismo, e depois, obviamente, você vai se desenvolvendo mais. Mas todo mundo sai muito mais pronto, muito mais preparado. Por exemplo, nenhuma universidade ou faculdade brasileira tem um compromisso, tá nos seus objetivos e metas, acompanhar a carreira dos alunos depois. Não. Dá o diploma e boa sorte. Ninguém sabe o que aconteceu com aquilo, né? Às vezes a pessoa quer empreender, não importa, quer ter um emprego, quer fazer carreira pública, não importa. Mas assim, deveria ter um compromisso com a empregabilidade. Se a universidade, para funcionar, tivesse que reportar métricas de empregabilidade ou de carreira dos alunos, talvez ela se preocupasse mais em se aproximar do que o mercado quer, espera, precisa e por aí vai. Que nem as escolas que têm essa responsabilidade de fazer você entrar na universidade. Exatamente. Né? Você vai pôr seu filho nessa escola, mas tem essa universidade. Por que a universidade também não tem que entregar alguma coisa? Exatamente, exatamente. Caramba. Então acho que é por aí, né? E olhar para esse conjunto de competências, como por exemplo educação financeira. Eu não sei se vocês já foram para algum país em que você não fala o idioma, né? E que a grafia do alfabeto é muito diferente, né? Por exemplo, o alfabeto grego é totalmente, ou eslovaco, é totalmente chinês, né? Você não se sente, assim, quase que incapacitada para navegar naquilo lá? Né? Você fala assim, eu não falo a língua, não entendo nada. Eu leio e não entendo. Esse idioma, esse alfabeto, eu não consigo nem fazer correlações com o meu para eu fazer algumas inferências, né, de onde eu tô indo. Imagina que uma pessoa, os jovens muitas vezes chegam assim no mercado de trabalho. Eles não entendem os códigos, eles não entendem o idioma, eles não sabem navegar naquele ambiente. E é papel da universidade, na minha opinião, sim, preparar para o mundo do trabalho. Educação financeira também. Também, no exatamente, colégio. A gente no colégio. Sobre aqui também, sobre isso. Acho que agora começaram com educação financeira, ainda bem, né? Que bom. Eu queria pedir, você que tá numa posição aí de liderança, mulher, né? Imagina que você já tenha passado por várias coisas na sua carreira e você tenha tido learnings sobre isso. Então, queria que você pudesse trazer para quem tá acompanhando a gente, se pudesse destacar 3 coisas assim que você aprendeu, que você acha que seriam muito boas para as pessoas aplicarem, pra gente poder deixar aí de learning para quem tá escutando a gente. Principalmente para mulheres? Principalmente para mulheres, mas pode ser homens também. Tá bom. Então eu acho que assim, para homens e para mulheres, né? À medida que o que eu vejo que aconteceu muito com as mulheres, assim, pelo menos da minha geração, é que elas assumiram uma série de responsabilidades à medida que decidiram ir para o mundo do trabalho, né? E ter uma carreira mais do que um trabalho, porque ter uma carreira é diferente de ter um trabalho. Né? As que escolheram ter uma carreira implica você estudar, se dedicar, tomar risco, né? Trabalhar às vezes mais horas, se dedicar para dar o próximo passo e por aí vai. Então eu acho que as mulheres assumiram um monte de responsabilidades para fazer a gestão da sua carreira e não necessariamente deixaram as outras responsabilidades na mesma proporção. Agora eu tô falando de mulheres que têm 45, 50, que estão na minha geração. Eu acho que isso já tá mudando. Eu acho que os homens da próxima geração, eu vejo dos meus enteados, que estão nos meados dos 25, já estão mais dispostos a compartilhar mais responsabilidade com a companheira para que ambos possam ter uma carreira e ambos sejam corresponsáveis com a gestão da casa e dos filhos e por aí vai se deseja ter filhos. Meu marido, sim, é super companheiro, compartilha, ajuda pra caramba, mas ele é uma exceção nessa geração. Então, se a gente quer, é o que eu falo muito pros meus amigos que são CEOs, que são homens, eu falo assim, você não quer que a sua filha consiga ter uma carreira? Você não quer que a sua filha consiga ter uma vida familiar feliz? Então você tem que fazer sua parte para preparar as organizações para que o homem também possa ajudar em casa, o homem possa ajudar na família. Então essa divisão de papéis eu acho que é um learning. E a gente tem que empurrar um pouco, tá? Porque a natureza, né, da criação é não fazer. Então a gente tem que, né, falar assim, pega mais responsabilidade aí, homem, né? Com os filhos, com a casa e por aí vai.
E aí eles vão fazer do jeito dele, né? Porque eu vejo um monte de mulher também que quer que o pai ajude a cuidar do bebê, aí o pai põe a fralda torta, desabota, aí ela toma bronca. Não, tem esse que vai ajudar, ele vai fazer às vezes não tão perfeito quanto você faria. Então, essa é a primeira parte. A segunda coisa que eu vejo que mulheres, assim, muitas mulheres erram nesse processo é fazer o seu benchmark no lugar errado. Eu vou explicar. Se você decide ter uma carreira e você decide ter uma família, isso significa que naturalmente você vai dividir seu foco de atenção. Certo? Você não vai ser a melhor profissional e você não vai ser a melhor mãe. Você vai ser meio mais ou menos nas duas coisas, tá? Então, toda vez que eu me comparo com as minhas amigas que só têm uma carreira e não têm uma família, não têm filhos principalmente, eu me acho a pior profissional do mundo. Porque eu não li todos os livros, não fui a todos os congressos, não fui nas viagens, não tive a dedicação que ela teve só pra carreira. E vice-versa. Toda vez que eu me comparo com as minhas amigas que não têm uma carreira e são mães, eu me sinto a pior mãe do mundo. Eu não sei o nome do professor de natação, eu esqueci de comprar o presente da festa de aniversário, né? Esqueci a criança no balé e cheguei 40 minutos atrasada e tal. Então, você tem que achar com quem se comparar. Eu tenho 2 amigas com quem eu me comparo, que são amigas que têm uma carreira que nem a minha, e tem filhos. Quando eu tô me sentindo muito mal comigo mesma, eu ligo pra elas. Falo, ai, Vanessa, você não sabe o que aconteceu? Eu esqueci a Estela natação. Ela fala, e eu que cheguei em casa outro dia, 40 minutos depois, lembrei que deixei o Bernardo no judô, esqueci de buscar. Então, assim, você vê que tem sempre, assim, você tem problemas semelhantes e ela consegue te oferecer soluções que realmente se apliquem à sua realidade. Então, façam seu benchmark no lugar certo, não fique se comparando com coisas impossíveis, né? Mãe perfeita, e aceite que você não vai ser perfeita em nenhuma das duas coisas. Você vai estar sempre devendo, vamos dizer assim, de um lado e de outro, e é importante. E o terceiro ponto, eu acho que é se cuidar e se conhecer, né? A gente vai, principalmente mulheres, eu vejo se deixando por último. Vem a carreira, vem o chefe, vem os filhos, vem o curso, vem a mãe, vem o irmão, vem as amigas, vem não sei o quê, vem a estética, tem que estar linda, tem que estar magra, tem que e a mulher vai ficando, né, afogada aí nesse monte de demandas. Então, assim, quem é você? Né, assim, eu nunca vou ser uma pessoa magérrima. Eu nunca fui, nunca vou ser, e eu decidi que tá tudo bem. Entendeu? Assim, meu marido me acha linda, eu me acho bem, vou me cuidar, vou ter saúde e tal, mas eu não vou ficar nessa ditadura, porque custa muito pra mim, né? Eu sofro, aí eu passo fome, aí eu não curto a vida, pra quê? Né? Então essas decisões que você vai com a maturidade tomando de se olhar, se cuidar, porque a gente vai se sacrificando mais, eu acho, muitas vezes do que os homens se sacrificam. Isso é uma mulher bem resolvida. Não, foi muita terapia, né? Bem resolvida. Mas eu posso... façam terapia. Exato, façam terapia. Exato. Porque eu acho que a gente começa a colocar um peso na nossa vida, principalmente a parte estética da mulher, né? Que a gente precisa estar bem o tempo inteiro. E a gente precisa estar disposta o tempo inteiro. E eu vejo no trabalho, que a gente é super workaholic. Eu ainda, né? Meu bebê tá aqui, então eu não tenho ainda uma vida tão maluca com um filho pequeno ainda em casa, mas vou ter. Mas eu vejo agora que eu tô grávida, que eu chego nas reuniões, todo mundo fala, agora você vai ver como sua vida vai ser. Ai, vai mudar, Mas eu tenho várias amigas que têm bebês e dá tudo certo. Sim. E faz as coisas dar certo. Eu acho que cada um leva, né, do seu jeito, como leve, né, como você tá descrevendo, ou de um jeito que a gente fica paranoia. Eu acho que a ideia é, se eu quis tanto ser mãe, vamos lá curtir esse momento. Claro. E tá tudo bem se eu errar, porque vou errar. Né? Com certeza. Eu errar. No trabalho eu vou errar, vou fazer várias coisas. Agora que eu esqueço algumas coisas no meio do caminho, tô em reunião, tô falando, gente, esqueci o nome dessa pessoa. Gente, esqueci o assunto que eu tô falando. Tipo, acontece direto. E tá tudo bem. Tipo, eu não vou ficar me cobrando, eu não sou ruim, eu sou ótima no que eu faço, porque eu sempre me esforço cada vez mais pra estar lá. Eu tento me reciclar o tempo inteiro. E se nesse momento aconteceu isso, tá tudo bem. Eu tenho um bebê aqui também, tá me precisando da minha energia. Então eu acho que a gente não pode se cobrar tanto, né? É isso aí. Até vou fazer pra fechar aqui na minha parte um pouco de saúde mental. A gente traz muito essa parte de wellness aqui pro Power, né? A gente trouxe agora um pouco de maternidade também, mas a parte de wellness, o que você faz pra você se cuidar, né? E como que você vê a galera que é super workaholic, também dá uma dica aí do que pode se autoajudar e se autocuidar, porque você foi falando sobre se a gente não estiver bem, não se ajuda. Eu sempre tenho uma frase que a minha terapeuta fala, você tem que pensar que nem no negócio do avião, que pede pra você colocar a máscara primeiro, pra depois você poder ajudar o outro, né? Então, essas dicas são sempre muito válidas, principalmente pra quem sempre tá numa vida muito puxada, muito louca. O que você faz, né, também para as pessoas se inspirarem em você? Eu acho que assim, de novo, né, eu volto para autoconhecimento, né? Autoconhecimento é tudo isso, você tem que se experimentar nas coisas até encontrar, acho que 2 coisas. Primeiro, o que te dá energia. São coisas diferentes que dão energia para pessoas diferentes. Tem gente que se energiza
lendo, ficando em silêncio, quietinha, né, lendo um livro. Tem gente que se energiza fazendo uma corrida, tem gente que se energiza indo pro bar com os amigos. Enfim, você tem que achar aquilo que quando termina a atividade, você fala, ai, como eu tô me sentindo bem, né? E encaixar isso na sua rotina de alguma forma, tá? Pra mim, o que me dá energia é ter rotina de exercício. Então eu faço pilates, faço personal trainer, todo dia. Então, pra mim, eu preciso ter essa 1 hora pra mim, que eu me cuido, que eu vejo que eu tô fazendo algo pra mim e me sinto fisicamente melhor. Então, o que te dá, né? O que te dá energia. Outra coisa que me ajuda muito, isso não é uma recomendação médica, de jeito nenhum, é fazer jejum. Jejum, assim, eu fico mais inteligente, mais sharp, mais esperta se eu como menos, ou se eu como num determinado horário. Então, eu encontrei essa fórmula pra mim, que eu me sinto super, super bem com energia. Então, achar o que te dá energia, você tem que ir experimentando até você encontrar. E a outra coisa que eu acho que faz bastante sentido é a sua válvula de escape. Então tem que ter algum lugar, um espaço, um momento em que você pode realmente relaxar. Assim, tem gente que pesca, tem gente que faz exercício, tem gente que vai pra balada, tem gente que conversa com... Não sei, mas sabe aquele momento que você pode ser só você? Você não tem que se preocupar com o que estão achando de você, o que estão pensando de você. Uma válvula de escape mesmo. De preferência, algo saudável, né? Porque tem gente que fala, eu vou beber. Tudo bem, mas assim, cuidado, né? Porque pode virar um vício e por aí vai. Mas assim, eu adoro, por exemplo, chega sexta-feira, meu momento, eu abro um vinhozinho branco, peço pra deixarem gelando pra mim quando eu chego, eu sento com meu marido, abro um vinho branco, a gente bebe, conversa. É o meu momento de válvula de escape, né? Assim, eu tenho isso. Então achar a sua válvula de escape e achar o que te dá energia. Eu acho que esse é o segredo, na minha perspectiva. Eu demorei muito tempo pra encontrar isso, assim, sabe? Por isso que não pode desistir, tem que ter um pouco de paciência. Fantástico. Maravilhosa. Queria agradecer demais a sua presença. Pedir pra você deixar as suas redes sociais, da faculdade, de tudo, pra quem quiser, enfim, conhecer mais, entrar em contato. Tá ótimo. Então, o meu Instagram é @maira_ha. Então, tô lá. Lá é minha vida, meus filhos, meu marido, meus programas. Então, é uma coisa bem pessoal. E o do Intel é @IntelEdu. Então, é onde a gente fala do Intel como instituição de ensino, como faculdade, como formadora aí de talentos na área de tecnologia. Seja para quem quer fazer graduação, para quem quer fazer pós-graduação, ou tá buscando um curso mais livre de formação. Legal. Obrigada por hoje. Obrigada, adorei. Obrigada, E viu? vocês não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho e mandar o episódio pra todo mundo. Se ficou alguma dúvida, manda lá pra Maíra que ela vai responder, hein, gente. Até a breve, próxima. gente. Um beijo. Beijo.